Vamos lá, turminha do quarto ano, continuar nossas atividades agora com um novo conteúdo sobre mas e mais. Apesar dessas palavrinhas se parecerem bastante na hora que nós pronunciamos, elas possuem um significado totalmente diferente. Elas possuem ideias contraditórias. Uma é diferente da outra. Vamos ver o que elas significam? O mas, sem o i, ele possui uma ideia contrária, uma ideia oposta. Ela é o mesmo que porém. Quando a gente observar nas frases a palavrinha mas e conseguir fazer a troca pela palavrinha porém, é porque este mais ele possui uma ideia de contradição, uma ideia de oposição. Vamos ver o exemplo que a tia está colocando aqui no vídeo? Fernando gosta de doce, mas não pode comer. Vejam que esse mas, ele mostra aí uma ideia de oposição. Ele gosta, mas não pode. Estão observando que é uma ideia contrária, turminha? Nós vamos ver também que nós conseguimos fazer a troca pela palavra porém. Fernando gosta de doce, porém não pode comer. Então, vejam que mais e porém é a mesma coisa, tem o mesmo sentido. Significa ideia contrária, ideia oposta. Vamos ver o segundo exemplo? Eu gostaria de ir para o cinema, mas não foi possível. Então, quando a gente observa esse mas, a gente vê aí uma ideia de oposição. Eu queria fazer isso, mas não foi possível. Então, o mas sem i é uma ideia contrária. Anotem a dica, turminha. Puxem a setinha aí no livro de vocês e anotem esta observação. Mas sem i é o mesmo que porém, indica uma ideia contrária. Vamos ver o próximo, que é o mais com i. Este daqui nós usamos bastante lá na matemática. É aquele que indica a soma, a quantidade. É o contrário de menos. Nós fazemos continha de mais e continha de menos. Então, este mais da soma, da cruzinha, é o mais que a gente adiciona, que a gente soma. É o mais com i. Vamos ver o exemplo que a tia colocou para vocês? Eu quero mais café. Significa que eu quero uma quantidade maior. Eu quero muito mais. Vamos ver outro exemplo? Mamãe comprou 2 blusas mais uma calça. Ou seja, ela somou a compra de 2 blusas mais uma calça. Então, vocês estão vendo aí, quero que vocês anotem, gente, no livro de vocês, essa observação. O mais com i é a quantidade, é a soma, é o contrário de menos, ok? Estão caprichando aí nas atividades? Vamos lá seguir agora para o nosso conteúdo? Então, vejam aí na página 142 a nossa atividade. O número 1 pede para vocês marcar com um X as frases em que a palavra mas, olha aí, é o mas sem i, o mas de oposição, estiver sendo empregada de maneira incorreta e escreva-as corretamente. Então, preste atenção. Tem duas frases, no número 1, em que a palavrinha mas, ela foi colocada errada. No lugar de colocar mas, o livro colocou mais, com i. Então, vocês vão descobrir qual é essas duas frases, vão marcar um X e vão escrever as duas embaixo, certinha. E usando a palavrinha mas sem o i, do jeito que tem que ser, tá certo, turminha? Então, estejam atentos aí. Procurem as duas frases erradas e depois copiem elas corretamente nas linhas abaixo, beleza? Muito bem. Vamos ao número 2. Complete as frases usando mais de soma ou mas de ideia contrária, corretamente. Então, vamos lá ver. Letrinha A. Fernando quebrou o copo, mas não assumiu. Então, vejam aí, gente. Ele fez isso, ele quebrou o copo, mas não teve a coragem de assumir. Então, é uma ideia contrária, é uma ideia de oposição. Então, é mas sem i. Letra B. Comprei mais 2 quilos de maçã. Vejam aí que eu somei, eu fiz uma compra. Eu adicionei. Então, é mais com i. Letra C. Ela gosta do garoto, mas ele não lhe dá atenção. Vejam aí que ideia contrária, que ideia de oposição.
Ela gosta, mas não lhe dá atenção. Então, são ideias opostas. Vocês vão usar mas sem i. Deu para entender, turminha? Então, agora vocês vão complementar aí as demais opções do número 2, certo? Muito bem, caprichem aí na nossa atividade. Questão 3. Marque com um X as frases em que a palavra mais com i estiver sendo empregada de maneira incorreta e escreva-as corretamente. Então, vocês vão observar no número 3, gente, que há 4 frases, 4, em que a palavrinha mais está errada. Não deveria ser ela, deveria ser mas com S, sem o I, certo? Então, vocês vão marcar aí o xizinho nessas 4 frases que estão erradas e vão copiar agora elas embaixo, nas linhas abaixo, certinhas, usando o mas com S, sem o I, tá certo? Então, fiquem atentos aí. Número 4. Construa frases empregando o sentido correto das palavras mais e mas. Então, quero que vocês façam uma, primeiro, adicionando o mais de soma e outra frase com um mas de oposição, de ideia contrária. Uma frase para cada, certo? Agora, na página 143, vocês vão ver aí uma página de dicionário. Vocês sabem que o dicionário é muito importante para a gente encontrar o significado das palavrinhas. Então, vocês vão ver aí que as palavras, elas vêm com o significado, vêm também com a separação das sílabas, tá? E há uma questão aí, um quesito para a gente responder sobre essa página desse dicionário, tá? Então, vocês vão abrir aí na página 144, para responder as questões da página do dicionário. Então, o número 1 diz assim: como você percebe a separação silábica das palavras na página do dicionário? Então, quero que vocês observem que lá na página do dicionário, as palavras, elas vêm também separadas em sílabas, só que elas são separadas por um ponto, gente, um pontinho final separando as sílabas. Nós, quando fazemos a separação na escola, usamos tracinhos, mas lá no dicionário, as sílabas são separadas por ponto final. Vocês podem observar isso aí na página do dicionário, tá certo? Atenção! Número 2. Procure no dicionário as palavras em destaque e escreva como aparece nele. Depois escreva o significado de cada uma. Então, vocês vão procurar no dicionário 2 palavrinhas aí que ele nos pede. Ética, que é na letra E, vocês vão lá observar que o dicionário é na ordem alfabética. Então, vão encontrar a palavra ética e depois honestidade. E vão copiar tudo que está lá no dicionário informando sobre essas 2 palavras, ok? Então, caprichem na letrinha. Vamos agora ao número 3. Então, o 3 diz assim: procure no dicionário as seguintes palavras, escreva sua separação silábica e o seu significado. Então, gente, a tia colocou aqui umas de exemplo para vocês verem como fazer as demais, ok? Então, vocês vão pesquisar para fazer as outras. Então, a primeira palavra é coragem. Vamos separar em sílabas? Coragem. Então, vocês vão dizer que ela tem 3 sílabas. E o significado a tia retirou lá do dicionário, que diz que coragem é uma moral forte perante o perigo, ok? Vamos ver a próxima palavra, que é alarido. Então, a gente vai separar em sílabas. Alarido. Separa por tracinhos ou por pontos, tá certo, gente? Fiquem à vontade, pode separar por pontinhos. E alarido tem 4 sílabas e o significado do dicionário é ruído de vozes, confusão. Piquenique, vamos lá? Piquenique, 4 sílabas. E aí a tia pesquisou que é um passeio ao ar livre, em que cada participante leva alimentos para ser compartilhado. Muito legal, né, gente? O piquenique, a tia gosta. Vamos lá ver a próxima? Caju. 2 sílabas, é um fruto complexo do cajueiro. Então, desse mesmo jeito, vocês vão fazer as demais. Vão separar em sílabas, vão dizer quantas sílabas tem, se é 2, 3 ou 4 ou mais, e vão colocar o significado do dicionário. Combinado? Então,
Caprichem na letrinha. A tia quer ver todo mundo arrasando na sua atividade. E aguardo vocês hoje no sábado para a nossa correção online. Bye, bye!